Olá, sejam bem-vindos à terceira aula do curso Língua Portuguesa em Contextos, por dentro das engrenagens linguísticas. Eu sou a professora Neuci Vieira de Lima. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender por que a língua é um sistema. Vem comigo! Na aula de hoje nos interessa uma definição que foi dada na aula 1. Se você não assistiu a aula 1 deste curso, vá aqui no nosso canal do YouTube e assista. Na aula 1, eu perguntei assim, o que é língua? E a resposta, a língua corresponde à linguagem particular de uma comunidade, de um grupo social. É um sistema de signos compartilhado entre a comunidade. Lá no slide, eu ainda coloquei a língua é o idioma de um povo. Hoje, nós vamos entender por que a língua é um sistema de signos. Então, a língua é um sistema de códigos. E como sistema, todo sistema tem as suas engrenagens, o seu funcionamento. E é isso que nós vamos entender hoje. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, a língua, como sistema, ela tem um conjunto de regras. Ó, vou colocar aqui, ó, um conjunto de regras. Essas regras não são as regras da gramática normativa tradicional, as regras prescritas, né? O jeito certo, né? O bom uso da língua. A gente tem muito isso na sociedade, mas não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de regra de concordância nominal, de concordância verbal. Eu estou falando de regras que são subjacentes à própria língua. Então, para a língua funcionar, a gente sabe, por exemplo, que na língua portuguesa, a gente tem o carro está estacionado na rua. Eu não tenho rua, carro, estacionado. Eu tenho uma ordem das palavras na frase. E isso já disse para vocês, faz parte do nosso conhecimento internalizado da língua, o conhecimento epilinguístico, aquele que todo falante tem da língua nativa, sem se dar conta de que tem. Mas neste curso nós queremos aprofundar, nós queremos dar um salto e sair desse conhecimento epilinguístico e passar para um conhecimento metalinguístico, um conhecimento reflexivo sobre a língua. Então, o que eu quero que vocês entendam? Como falante nativo da língua, você tem na sua memória de longo prazo arquivos mentais. Eu já disse para vocês, arquivos de palavras de classe aberta, palavras que nomeiam o mundo, que apontam para uma realidade extralinguística, uma realidade física, biológica, social, cultural. Vocês têm palavras de classe fechada, que são aquelas palavrinhas que servem de elo, né, para amarrar. E vocês têm também conhecimentos, né, internalizados sobre a sintaxe da língua, a morfologia da língua. Eu já disse isso em outras aulas. Então, hoje nós vamos entender esse sistema. Outra coisa que é importante para falar sobre esse sistema é que esse sistema, ele é um sistema virtual. Por que ele é virtual? Aí você pode me perguntar assim, ele é virtual porque tem a ver com internet, com web? Não. Ele é virtual porque ele é um sistema de possibilidades. E agora que vocês vão entender por que eu nomeei esse curso como Língua Portuguesa em Contextos, tá? Então, esse sistema é um sistema de possibilidades. Por quê? Porque a língua, ela vai ocorrer como? Ela vai ocorrer num contexto. Então, se é um sistema virtual, eu, como falante da língua, eu tenho à minha disposição um certo número de palavras, porque é o meu repertório lexical, o meu repertório mental, e esse repertório é individual de cada falante. Você pode ter um número maior ou menor de palavras no seu repertório mental, vai depender aí de como você se posiciona diante da língua. Se você é um leitor, por exemplo, um leitor assíduo, se você está sempre lendo um livro, você vai conhecer um número maior de palavras, né? Se você é um profissional, por exemplo, da área da saúde, você vai ter um repertório mental mais amplo nessa área. Se você é de TI, você vai ter um repertório, inclusive, mental com palavras estrangeiras, porque na tecnologia da informação se usa muitas palavras emprestadas, né, os empréstimos linguísticos. Mas o que eu quero dizer aqui é que quando você é chamado a interagir socialmente, você vai fazer uso dessa língua, você vai operar esse sistema linguístico para formar enunciados. E é aqui que eu quero que vocês entendam esse sistema. Então, nós vamos imaginar que existe um eixo, olha só, esse eixo é um eixo vertical. Nesse eixo vertical, eu vou colocar que esse eixo é o eixo 1. E aí, existe um outro eixo aqui, que é um eixo horizontal, que eu vou colocar que é o eixo 2, para vocês entenderem o funcionamento desse sistema linguístico no ato da realização linguística, do contexto.
da interação social. Porque aqui, quando eu falo em língua portuguesa em contextos nesse curso, eu estou falando da língua em uso, da realização linguística. Eu não vou fazer análise de frases soltas com vocês. Eu estou partindo de situações que são hipotéticas para entender como essa língua funciona. E para entender essa língua funcionando, eu tenho que entender que esse eixo 1, ele é o eixo da seleção. Esse eixo da seleção, ele também é o eixo morfológico. Para quem gosta de gramática, já vai logo fazer aí uma ligação com a morfologia. Esse eixo é morfológico e, além de tudo, ele é um eixo paradigmático. Vou fazer um tracinho aqui para não mexer com a folha de lugar. Paradigmático. Então, nesse eixo da seleção, eu vou selecionar as palavras no ato da interação, as palavras que eu quero para formar um enunciado, para cumprir uma determinada intenção comunicativa. Nesse segundo eixo, eu tenho o eixo da combinação. Eu não decido a minha caligrafia, né? Tem hora que eu uso letra cursiva, tem hora que eu uso letra bastão. Estamos perdendo a nossa caligrafia, de tanto que digitamos e não escrevemos, né? Esse eixo da combinação, ele é o eixo sintagmático. E aí, sintagmático tem a ver com, aqui é o tracinho, aqui é o acento, com sintaxe, tá? Com combinação de palavras para formar sentenças. Essa combinação não é uma combinação aleatória, ela precisa ser uma combinação harmônica. E aí entra a seleção, e entra a seleção a partir de um sistema virtual. Então, o sistema é virtual porque ele me dá possibilidades. Então, eu vou colocar aqui as possibilidades de formação. Eu vou colocar assim, ó, a menina comprou livros. Ah, gente, tinha que ser livros, né? Professora Neuci dando exemplo, tinha que ser livros. Então, aqui no eixo paradigmático, por que ele é da seleção? Eu selecionei um artigo definido. Olha, primeiro eixo aqui, eu selecionei um artigo definido. Depois, eu selecionei menina comprou livros. Por que esse eixo morfológico, ele é paradigmático? Porque quando eu faço a seleção do A, automaticamente eu estou excluindo outras possibilidades. Uma, aquela. Na língua portuguesa, a gente não usa a, uma, aquela. Não se combina dessa forma, se combina. Quando eu escolho o artigo definido, eu vou automaticamente excluir o indefinido, uma. Eu também vou excluir ali o pronome demonstrativo, aquela. Então, esse eixo aqui, eu gosto de brincar, que é como aquela regra da física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, por isso que ele é paradigmático. Eu seleciono uma coisa, eu excluo outras possibilidades. Quando eu uso a menina, a mesma coisa. Aqui no lugar de menina, olha só a combinação. Eu poderia colocar garota, eu poderia colocar mulher, eu poderia colocar guria. Comprou, a mesma coisa. Eu poderia colocar ganhou, vendeu, flores no lugar de livro, frutas, vai depender da minha intenção comunicativa, do que eu quero dizer. Mas essa combinação, esse eixo sintagmático, a gente costuma dizer que na língua portuguesa a gente tem uma ordem canônica para a construção dessas frases, que é CVC, que é sujeito, verbo e complemento. Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima!